Afinal de contas, dentro das Escrituras, por que São José é descrito como justo? Eu vou mostrar para você o que isso significa e você vai entender ainda aqui dentro desse vídeo, no Evangelho de hoje, como era o noivado daquela época de Jesus. Eu tenho certeza que esse enigma da Bíblia vai te surpreender de tão espetacular e você vai aprender muita coisa sobre a palavra de Deus no dia de hoje. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, deixa a sua curtida, deixa aqui também o seu comentário. Se você ainda não é inscrito aqui ou me segue, me siga, se inscreva, porque é muito importante e, claro, manda esse vídeo para mais alguém. Vamos à palavra de Deus. Nós estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. E para entender por que São José é entendido como justo, nós precisamos começar do início. No versículo 18, nós temos a situação inicial ou problema narrativo, onde é dito que Maria, a mãe de Jesus, estava prometida em casamento a José. E aqui vem algo muito importante. Como era o noivado naquela época? Bom, quando nós olhamos para a tradição rabínica na Mishnah, que é a lei oral, nós temos o Baba Batra, e este é um tratado onde vai, aí no capítulo 10, do número 4, trazer para nós exatamente como é que se fazia o noivado. O texto fala sobre o fato de que havia um documento de noivado chamado Shitre Erushim, e aí há um detalhe. Ambas partes, família do noivo, família da noiva, tinham que consentir neste documento. E isso fazia com que esse Shitre Erushim fosse um documento legal crucial para o processo do casamento judaico tradicional. E aí havia uma cerimônia de noivado, Erusim ou Kiddushin, que precedia o casamento real e geralmente este período durava até um ano no caso de uma donzela. As pessoas contraíam matrimônio muito cedo naquela época, com 12, 13 anos era o período. E nesse momento de noivado, o noivo fazia o que nessa celebração? Ele entregava à noiva um objeto simbólico e ambos eram considerados legalmente casados para todos os efeitos, exceto a coabitação. Eles não podiam coabitar. E o Shitre Erusim, que era esse documento legal, estabelecia de forma detalhada o seguinte: a dotação de cada parte, ou seja, o dote que ia ser pago, as obrigações mútuas e outros pontos legais acordados entre os familiares do noivo e da noiva. E quem pagava esse documento era o noivo. Ele dispensava ali um valor para que o escriba escrevesse esse documento. Interessante isso, não é? Tipicamente, o processo do noivado seguia um ritual interessantíssimo. Primeiro, o jovem visitava a casa da moça para pedir a sua mão. Depois, ele levava consigo o dinheiro para pagar o preço da noiva, que era o dote, levava o Shitre Erusim, que era esse contrato de compromisso, e levava um odre, uma taça de vinho, para fazer o selamento deste contrato. No caso, eles negociavam aqui, não é, com o pai e os irmãos da moça, e depois que todos os detalhes eram acertados, se enchia a taça de vinho e a jovem era chamada para a reunião. Maria passou por isso. Olha que coisa interessante. E a partir desse momento, eles eram tratados já como se estivessem casados. Por essa razão, a problemática da narrativa em Mateus capítulo 1, no versículo 18, é posta, que antes de coabitarem, antes de viverem juntos,
ela se acha grávida pelo Espírito Santo. E de acordo com esta prática lá no antigo povo judeu, a gente tinha que haveria uma dissolução, haveria um divórcio formal em caso de infidelidade, porque aí entraria no adultério. E nesse caso, para você ter uma ideia, até os bens da mulher eram virtualmente agora pertencentes ao noivo. Mesmo que ele renunciasse aos bens, aquilo que ela teria de direito era passado para o homem. Sim, a Mishnah, no tratado Sotá, traz isso para nós. Por exemplo, se ela disser eu estou impura, ela vai perder esse contrato de casamento e ela vai embora. Exatamente. Diante desta realidade é que José vai ser descrito como justo. E justo dentro das Sagradas Escrituras é ser um cumpridor da lei. Neste caso, qual é a lei que estaria em voga? Deuteronômio 22, 21 e também Levítico capítulo 20, versículo 10, onde é dito que homem e mulher seriam punidos com a pena de morte em caso de adultério. E aí vem o detalhe, José não sabia ainda que era obra do Espírito Santo aquilo que estava no ventre de Maria, o próprio Jesus. Neste caso, então, o texto nos diz, nos versículos 20 e 21, que ele foi avisado em sonho por um anjo. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, pessoal, lá aparecem vários momentos em que Deus fala com seus escolhidos mediante anjos. José é tido desta maneira. Aí vem o detalhe. O anjo, dentro da sua proclamação, diz que aquilo aconteceria para se cumprir uma profecia. E esta profecia, que é citada no versículo 23, é esta profecia de Isaías 7,14, em que uma virgem conceberia e daria luz a um filho e o chamaria de Emanuel, que significa Deus conosco. Nesse sentido, olha que interessante. Quando José acorda, ele faz tudo conforme o anjo lhe havia mandado e aceita a sua esposa. Isso é maravilhoso, porque neste sentido, ele está como? Cumprindo a vontade de Deus revelada no anjo, portanto, ele pode ser entendido como justo. Porém, aquela questão inicial ainda não foi respondida, porque se justo era cumprir a lei dizia que Maria deveria ser, por causa do fato dela estar grávida antes do casamento, antes de José saber que era por obra do Espírito, ela deveria ser apedrejada, abandonada. Ela perderia o contrato do noivado. Só que aí que vem o ponto. José cumpre a vontade de Deus, também sendo misericordioso e sendo sábio, esperando Deus agir. E aí vem o ponto. A justiça de José é uma justiça ligada à misericórdia. E se cumpre também a lei de Deus, sendo misericordioso. Olha que coisa fantástica. Gostou desse vídeo? Então, não se esqueça de ativar o sininho para as notificações e também faz o seguinte, se torne um membro do canal, porque desta maneira você estará me ajudando bastante a evangelizar. Deus abençoe, até o próximo vídeo.